Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. – 23 de julho, terça-feira, muito boa tarde para você que está chegando agora. O Tempo e Dinheiro está começando mais uma edição. E olha que esse bloqueio atmosférico que está atuando sobre o Brasil está mantendo uma massa de ar seco, principalmente na região central. Está aí a manchete da Climatempo: ar quente e seco de grande amplitude térmica são destaques nessa terça-feira. Os níveis de umidade do ar, para a gente ter uma ideia, já estão entre 21% e 30% em quase todos os estados brasileiros. Também muito nevoeiro no sul e no sudeste por causa do friozinho no amanhecer. A gente teve mínimas aí de 9, 10 graus e a máxima 26, 27 graus ainda hoje no ápice da tarde. Então, essa amplitude térmica, mas esse ar seco até o final do mês em quase todo o Brasil, muitos estados passando por isso. Agora eu vou com o João Batista lá no Mato Dentro. Boa tarde, João, tudo bem por aí? Boa tarde, Karina Botião, boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro, mais uma edição importante no ar, porque nós vamos falar de tempo e dinheiro. Então, assim, primeiramente do tempo, atenção a todos vocês, nós estamos apostando na íntegra a longa entrevista, a boa e importante entrevista que o Sérgio Braga fez ontem com o climatologista Luiz Carlos Moulion. Já está no nosso canal de YouTube e estamos subindo também no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, o site aberto para você ouvir na íntegra todos os tópicos que o professor Luiz Carlos forneceu para o Sérgio Braga e está no ar, portanto, para vocês observarem. Hoje, viu, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro, nós estamos selecionando trechos para exibir durante a edição de hoje. Amanhã nós vamos exibir, vamos dar destaque para o café, que é muito importante, mas hoje nós estamos falando de que as chuvas entrarão no período normal do calendário, mas vão cortar em dezembro. Vou dizer assim, Karina, diante da perspectiva de plantio que nós vamos ter antecipado, vamos falar disso, a liberação de plantio no Mato Grosso, por exemplo, está liberada a partir do dia 7 de setembro, cortar a chuva em dezembro até que é bom, porque é o momento da colheita, para quem plantar logo no começo de setembro, então é disso que se trata, mas o professor Moulion tem outras considerações. Importante que nós vamos, daqui a pouco, vamos dar o destaque sobre a previsão dele para a entrada das chuvas no Sudeste, e depois também nós vamos falar das condições climáticas da safra americana. É disso que se trata também, junto com o Vlamir Brandalize. Isso é tempo, falando, só para completar, eu estou aqui, Karina, de acordo com o que você tem relatado aí, sem um trechinho, uma nesga de nuvem, tá? Tempo aberto, solão e gelado de madrugada. Mas vamos acompanhar suas informações da meteorologia. Eu quero falar agora de dinheiro. Olha essa informação do Estadão, da parte agrícola do Estadão, dizendo que sobre dívidas rurais, 7 em cada 100 agricultores, 7 em cada 100, não 7 em cada 10, né? 7 em cada 100 ficaram inadimplentes no primeiro trimestre de 2024. É disso que se trata. E com essa possibilidade de nós plantarmos, fazermos a safra mais cedo, porque pelo menos tudo indica que as chuvas estarão calendarizadas, laninha, vão entrar no momento certo, vamos evoluir com a safra, essa é a boa notícia. Vamos falar também da situação da economia do país, mas olha aí os preços da soja continuando a subir nesta terça-feira, Karina, quase 10 centes de alta. Agora o gráfico mostra que foi uma batalha entre comprados e vendidos, mas nesse instante o vencimento a agosto da soja lá em Chicago, 11,27, alta de 10 centes e subindo, olha o verdinho lá.
11,27, quero dizer, não 10,27. 11,27 com alta de 10. 11 dólares e 26, 11,27 por bushel, o vencimento agosto. Daqui a pouco a gente abre os 4 principais vencimentos lá na Bolsa de Chicago. Se a soja está subindo, o café não está hoje. Mais uma vez, o café sobre comprados e vendidos. Então, vamos lá. O café perde 3,08 centes por libra peso. Última posição do contrato C do café arábica lá em Nova York, 239,90 centes de dólar por libra peso. Karina Botião, portanto, mais uma edição importante para os nossos amigos produtores de alimentos do meu Brasil, Karina. Vamos em frente. Vamos em frente. Eu quero realçar esse clima bonito que está lá no Mato Dentro, porque olha só a paisagem dos ipês. Agora está vindo o ipê branco também ali no campo do João Batista. E olha que lindo que ficou ao lado do ipê lilás, o ipê rosa. Dá só uma olhada. Chama geralmente ipê roxo, mas o João Batista fala, não é roxo nem rosa, então ficou lilás o ipê do Mato Dentro. Parabéns, João Batista, pela paisagem daí, como sempre, muito bonita. A gente exibe também a bandeira que representa todos os campos desse nosso Brasil, com a mensagem que leva o Tempo e Dinheiro e os produtores rurais, de que o Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está só começando, está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 23 de julho. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Vamos lá, Mercadão de Chicago aí ainda levemente positivo. A boa notícia é que o mercado brasileiro está pagando mais. O mercado melhorou, o balcão melhorou R$2 em relação a ontem. Já vamos comentar isso aí. Esse balcão pagando mais. Mercado de Porto também está pagando mais. Mercado perto do cavalinho encilhado. Será que está cavalinho encilhado essa semana? Tá dando sinal. Já vamos comentar esse cavalinho aí, se ele saiu da cocheira. Mas os mercados melhoraram. O milho também melhorou. Já o Tempo e Dinheiro, diretamente daqui de Goiás. Hoje é aqui de Jataí. E o destaque vai ser a volta da chuva aqui no sul a partir do fim de semana e principalmente semana que vem. De resto do país continua seco como de praxe. E o frio também vem vindo. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião, João Batista Olive, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 23 graus aqui em São Paulo, 26% de umidade, bem abaixo do recomendado, 30% de umidade no ar aqui na capital paulista. Madrugada fria, durante o dia esquenta bem. Bom, no mercado do boi gordo, hoje 3 altas registradas entre 32 pesquisadas pela Scott. Uma apresentou queda, o mercado futuro ontem caiu, hoje já sobe, e é o que a gente vai observar agora, rapidamente, no mercado futuro lá da B3, todas as posições do lado positivo, sendo vencimento de julho a R$ 230,70, alta de 0,09%, agosto a R$ 233, sobe 0,11%, setembro a R$ 234,50, 0,39 de alta, outubro R$ 238,55, 0,10 de alta. O indicador sobe um dia, desce um pouquinho no dia seguinte. E hoje nós temos aí o resultado de ontem do indicador 0,34% de queda, fechou a referência de São Paulo 231,50 boi padrão China. Bom, algumas praças, 4 delas pesquisadas pela Scott, 223,50 é o preço da arroba no interior de São Paulo, boi comum já descontado a prazo, oeste da Bahia 205, norte do MT 210, sudoeste do MT R$204. Daqui a pouquinho a gente complementa todas essas informações sobre o mercado do boi gordo, porque antes vamos a Chicago e Nova York. Começando pela soja na Bolsa de Chicago, que vem a $11, 27,88, com alta de 0,96%. Milho a $4, 22,12, segue nas negociações nesse momento, com alta também de 0,96%.
de 1,96%, perdão. Trigo, aí sim 0,57% de alta, $5,51,40. Em Nova York, o café que subiu ontem, hoje recua 1,36% a 239,73 ou $2,39,73 por libra peso. E o café robusta também recua na Bolsa de Londres nesse momento, 1% a $4.523 por tonelada. O açúcar a 18,12, 0,98 de queda. Algodão a 69,34, recua 1,77%, agora 69,37. Petróleo, $76,61, cai acima de 2%, 2,28 de queda. O ouro sobe a $2.406,90 por onça Troy, alta de 0,51, renovando máximas para o ouro no mercado de Nova York. Quanto ao mercado cambial, aí está o dólar bem próximo da estabilidade, mas já beirou 5,60 hoje nas negociações. Agora R$ 5,57 mais 52. Lembrando que o mercado segue atento ao déficit fiscal aqui no Brasil, que passou a 28,8 bilhões de reais. A política econômica no mercado, logicamente, aqui do Brasil, e de olho também nas eleições dos Estados Unidos, além de balanços corporativos, etc. R$ 5,57 mais 26, próximo da estabilidade, o dólar. E o índice Bovespa, ações negociadas na B3, 0,61 de queda, 127.081 pontos. Dólar próximo da estabilidade, índice Bovespa apresentando queda. Com muitas informações nesta edição do Tempo e Dinheiro que está só começando. Boa tarde para você, Karina Botião. Muitas informações, Sérgio. Boa tarde para você também. Daqui a pouquinho a gente se fala. Eu sigo daqui passando as informações do nosso setor, do agronegócio, sempre inspirados no portal que é referência também ao Tempo e Dinheiro, o Notícias Agrícolas. Colheita do milho vai a 79% no Brasil e Conab destaca problemas de produtividade em alguns estados. Açúcar CPEA. Preços sobem mesmo com baixa liquidez. Trigo. Demanda segue firme. Clima preocupa. Tomate. Temperaturas acima da média mantém pressão sobre cotações. E Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul estabelece barreiras sanitárias para conter foco de doença de Newcastle. Olha, nos Estados Unidos, a Kamala Harris, que é vice-presidente e provável candidata do Partido Democrata às eleições de novembro, confirmou reunião com o premier de Israel durante viagem, mas não vai presidir a reunião no Congresso, está aí destaque do Globo. Outros portais informaram que a Kamala se recusou a presidir a reunião no Congresso durante a visita do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, uma atitude bem dura, bem complicada dela nesse momento. Daí, depois disso, a equipe da Kamala logo se adiantou em esclarecer que a ausência dela tinha a ver mais com incompatibilidade de agenda do que propriamente uma decisão pura e simples de não presidir. A assessoria da vice-presidente argumenta que se dá exclusivamente por conflito de agendas por causa de um evento previamente marcado em Indianápolis. Agora, os B-52 que haviam sido interceptados vão operar na Romênia pela primeira vez, sem carregar armas atômicas. Manchete da Folha de São Paulo: Estados Unidos desafiam a Rússia com bombardeiros nucleares perto da Ucrânia. Eles estão reforçando aí em uma base na Romênia e devem atuar no Mar Negro. As eleições na Venezuela, que estão marcadas para domingo, dia 28, o regime de Nicolás Maduro ordenou o bloqueio de 3 portais de notícia essa semana. Olha só, Gazeta do Povo, regime de Maduro bloqueia portais independentes na Venezuela. O ditador voltou a fazer ameaças e falar da possibilidade de uma guerra civil no país, caso o chavismo seja derrotado na eleição presidencial desse próximo domingo. Maduro também falou o seguinte, que vai vencer as eleições, está aí manchete do G1, e que a oposição terá que respeitar um resultado. Não quero show nem choradeira, o que ele disse, está aí entre aspas,
No comício, o presidente chegou a falar que tem apoio das Forças Armadas e que opositores querem converter a Venezuela em uma Argentina do Milei. O Estadão falou o seguinte sobre isso: Maduro está buscando reforçar o apoio militar venezuelano antes da votação que ameaça o seu poder. Aliás, milhões de cidadãos da Venezuela que vivem fora do país não vão poder votar nessas eleições por conta de obstáculos colocados pelo ditador. Tá aí a manchete Pleno News: Venezuela, milhões no exterior não poderão votar. Mudando um pouco de assunto, o banco JP Morgan revisa para baixo a estimativa do PIB brasileiro. Tá aí, essa é a manchete da Investing hoje. Essas estimativas foram cortadas de 2,9% para 2,5% em 2024. Para o JP Morgan, sinais sólidos de contenção de gastos tendem a reduzir o estresse no mercado. Só que a gente sabe, não é bem essa a sensação no momento. Manchete do Globo, olha só, por quê? Gastos com Previdência e BPC sobem 11,3 bilhões de reais e forçam bloqueio no orçamento. A previsão do déficit sobe para 28,8 bilhões. O governo bloqueia os gastos para cumprir o limite de despesas previsto no arcabouço. Está fazendo um contingenciamento de despesas para chegar na meta fiscal. Mas é isso o resultado. A previsão do déficit já está em quase 30 bilhões de reais. Correio do Povo... SOS Agro organiza Tratoraço em Porto Alegre. Vai ser no dia 8 de agosto. Estão dizendo já que é o maior tratoraço da história do Brasil. E o objetivo é pressionar o governo federal para atender as reivindicações dos produtores rurais gaúchos que ficaram endividados depois de anos de estiagem e também das chuvas, das enchentes que aconteceram no mês de maio. E aí, antes de eu chamar o João Batista, quero colocar o impostômetro de hoje. Olha só, o valor desse impostômetro no Brasil chegou a 2 trilhões de reais, João Batista. Está subindo a 9% acima da média a coleta de dinheiro do povo que trabalha. Meu pai, o senhor Círio Olive, dizia: isso parece um saco sem fundo. Entra de um lado e escorre de outro. Por isso é muito importante eu dar destaque ao que a Folha não está dando destaque, a importante coluna da jornalista de economia Adriana Fernandes, que põe o dedo na ferida. Trata-se do arcabouço fiscal. Lembra esse nome aí que organizaram, que o Lula ganhou do mercado logo que assumiu? E ele diz: vou trabalhar com um déficit no máximo de 28 bilhões. A Karina acaba de dizer para vocês, em manchete, que está próximo de 30. E o governo está dizendo que vai congelar 15 bi, e a Adriana Fernandes está dizendo que no dia 22 de setembro vai ter que fazer um novo congelamento em cima daquilo que o Lula não quer fazer, em cima dos gastos, entre aspas, sociais que mantém ele ainda, o governo Lula, o governo do PT, ainda com estabilidade, digamos assim. Mas a jornalista Adriana Fernandes diz que não só vai ser necessário fazer um novo corte, como, claro, com essa indefinição e não sendo claro a política do Lula na economia, vai ficar de novo pressionado o câmbio, como aconteceu hoje. Então, como se diz na campanha política, a economia estúpida. Lembra dessa famosa frase que define os humores da população em relação aos seus candidatos? É a economia aqui no Brasil que é o ponto central. Só que a mídia de esquerda, né, Karina, que passa o pano para o Lula, faz aquela teoria do recupero, lembra? O que é bom a gente mostra, o que não é bom a gente esconde, né? Então eles estão escondendo essa notícia, mas está lá para quem quiser ver a excelente coluna da Adriana Fernandes e nós vamos ficar atentos e estamos repercutindo isso daqui no Tempo e Dinheiro, Karina. Tá certo, João Batista, daqui a pouquinho eu te chamo. Agora a gente vai entender um pouco melhor porque esse tempo tá seco assim no Brasil e quando é que vem a chuva. Vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo hoje. Olha, como a gente falou na abertura do programa, tem um bloqueio atmosférico que não está deixando formar nuvens pelo Brasil e também nem umidade. O Brasil está seco, a maior parte dos estados brasileiros com umidade entre 21% e 30%. A gente sabe que o ideal é a partir de 40% até 70%, portanto, muita atenção com a saúde nesse momento, com a hidratação. Fato é que a umidade no sul do país deve retornar
no dia 29. Começa a retornar por lá, mas não se espalha muito não. A gente tem aí dia 26 de julho, o Gleidson está colocando para a gente, dá para vocês perceberem essa umidade vindo do Uruguai, também ali pelo oceano. Aí a gente tem o próximo dia, pode colocar para a gente dia 27, olha só. Temos umidade ali, mais chegando já no estado, no Rio Grande do Sul, dá para ver também na Bahia, ali no litoral do Nordeste, o norte sempre, né, o centro-norte do Brasil, ali do Amazonas, centro-norte do Amazonas, mais úmido. No dia 28, essa umidade por ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também ali na Bahia, olha só, aumenta esse volume por ali. E no dia 29, aí sim espalhado por todo o estado do Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina e também parte do Paraná. Tá aí no dia 29 de julho, que é segunda-feira, essa é a previsão que a gente tem do retorno da umidade. Mas se vocês olharem com mais tranquilidade, o restante do Brasil tá bem seco ainda, daqui a pouco o Coutinho fala sobre isso. Temos um mapa também com a projeção de 22 de julho, que foi ontem, até a primeira semana de agosto, até o dia 6, olha, chuvas abaixo da média nesse período e é o que a gente está vendo mesmo. Vem a umidade, mas não significa que é uma umidade que esteja na média ou um volume acima de chuvas. Ainda essa média é abaixo, que é esse marrom que a gente está vendo generalizado aí, né, no Sudeste, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver o que o Notícias Agrícolas fala hoje sobre o clima. O tempo seco tá aí, olha, se intensifica sobre o Brasil Central, que deve encerrar julho sem novas chuvas. Região Sul deve voltar a registrar precipitação no final de semana, mas tá aí, com baixos volumes, como a gente estava prevendo. Vamos saber em tempo real que o satélite da NOAA mostra pra gente e só confirma o que a gente está dizendo até agora. A faixa escura de um lado a outro, hein, gente? Olha só, pegando desde lá do Amazonas até a Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, enfim, Tocantins, a gente não tem nem nuvem nesse trecho. E o restante do Brasil também seco, nebulosidade ali passando pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pouco ali pelo norte do Pará e do Amazonas, mas essencialmente é um Brasilzão seco e bem ensolarado hoje, de norte a sul, hein? Vamos saber do Cosmo e Met para os próximos 7 dias com um pouco mais de detalhes, quais as previsões. Começando então por amanhã, quarta-feira, dia 24 de julho, olha só, a maior parte do Brasil seca, com exceção ali do norte do Amazonas, norte do Pará, também um pouco do litoral do Maranhão. Dia 25 também a maior parte do Brasil assim, mas vem uma frente assim de chuva no litoral da Bahia já entre quinta e sexta-feira, vai aumentando essa umidade ali pelo litoral nordestino, de forma que ela atinja todos os estados ali do litoral, hein? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, toda a Bahia. Ainda no dia 27, sábado, fica por ali e vem chegando no dia 26, 27, sábado, olha só, chuva para o Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul. No dia 28, domingo, ali na região de Porto Alegre e se espalhando por Santa Catarina, ainda no domingo e segunda-feira, olha só, aumenta bastante a chuva em Santa Catarina, na parte norte de Santa Catarina e sul do Paraná. Entre segunda e terça-feira, chuva por lá. Também no Rio de Janeiro. Dá para ver bem aí no mapa, na movimentação, o sul recebe essas chuvas, mas a gente aqui ainda não, nem Mato Grosso, nem Minas, então seco ainda pra gente. Nós temos um destaque, Gleidson, do dia 29, separadinho aí pra gente ver com mais atenção essa chuva que chegou no Rio Grande do Sul. Tá fácil da gente separar? Olha só, dia 29, esse é o cenário, que é segunda-feira. Veja que todo o norte de Santa Catarina e sul do Paraná. Litoral ali, alguma umidade, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas é isso por enquanto. Vamos saber com detalhes do Ronaldo Coutinho da Climaterra, o que ele explica pra gente. Boa tarde. E vamos aqui, ó, o destaque que foi a chuva vindo para o sul está aqui, ó, começando a aparecer já no campo de 5 dias. De hoje até o dia 27, que é sábado, tem alguma chuva aqui no Rio Grande, Santa Catarina e Pará. Paraná e Santa Catarina é no sábado mesmo. Na sexta, quinta e sexta já começa a ter alguma chuvinha no Rio Grande do Sul, na quinta mais aqui ao sul, na sexta bem isolado,
E aí no sábado também tem chuva em Santa Catarina. Não é uma mancha aqui, uma mancha ali, mas já começa a aparecer. Grande parte do país, tempo seco, também tem chuva aqui, ó, no leste do Nordeste, principalmente aqui no Recôncavo Baiano ao sul. Pega aqui também na Serra, na Chapada Diamantina e até na região de Irecê, na Cealba, litoral aqui, e no resto do Nordeste, dentro do padrão, que é pouca chuva. Sudeste, praticamente nada de chuva, Centro-Oeste também. Aqui no Mato Grosso do Sul, ela vai aparecer mais no domingo ou segunda-feira. E aqui no norte do Brasil também, mais ao norte, tem alguma chuva. Continua ainda seco aqui no Amazonas, mas aos pouquinhos vai mudando. E até os próximos 10 dias, tu vê que melhora um pouquinho a chuva aqui no Acre, desce um pouquinho aqui no centro do Amazonas, aumenta aqui mais ao norte. No Nordeste aumenta um pouco a chuva aqui na região do leste da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, bem no litoral, toda essa região aqui com chuva, e no centro-leste da Bahia. E até no sertão de Pernambuco, aqui também no Ceará, alguma coisinha, no Elefantinho. E aqui, ó, melhora aqui no Nordeste, Leste e Sul de Minas, até na área do café. Do sul de Minas pode ter alguma chuva nessa parte aqui ao sul, provavelmente ali pelo final da próxima semana. Aqui no litoral do Rio, São Paulo também melhora a chuva, centro-sul de São Paulo, extremo oeste, aqui ó, no sul do Mato Grosso do Sul, região Dourados, em direção à fronteira com o Paraguai, provavelmente ali no domingo e segunda-feira. E aqui no sul também já começa a aparecer alguma chuva. Essa aqui vai ser principalmente entre domingo, segunda e terça. Já na terça está indo embora. E aqui no Paraguai também melhorou a chuva. Na anomalia, eu peguei a anomalia dos últimos 10 dias. Nos próximos 10 dias é abaixo da média em praticamente o país inteiro. Nessa área aqui normal, aqui abaixo, aqui também abaixo. E aqui um pouquinho abaixo. Quando pega do dia 28 ao dia 6 de agosto, já começa a mudar o padrão. Ó. A chuva está voltando aqui ao sul, fica acima também aqui nos países vizinhos. Todo o litoral aqui do sudeste e também o centro-leste da Bahia. Tu vê que grande parte do nordeste fica normal ou acima da média aqui no leste da Bahia e vai diminuindo a anomalia negativa aqui no Amazonas. A chuva está começando a voltar, o que é muito bom para amenizar a seca. E aqui no sul também vai começar a voltar a chuva à medida que entra em agosto. E o frio semana que vem, ele deu uma modificada, diminuída em relação a ontem. Mas ainda é um frio forte no Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná. Pega, apesar de estar indicando acima da média, vai ter um pouco de frio também no Mato Grosso do Sul, Norte, Paraná e São Paulo. Mas está mudando bastante. A gente só vai ter a definição mesmo na previsão de sexta-feira. Acompanhem o nosso canal, se inscrevam e voltamos amanhã. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Muito obrigada, Ronaldo. Lembrando que esse quadro foi um apoio da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista tem mais informações de clima, né, João? Sim, olha, eu fico muito feliz de ter essas informações de pessoas experientes, como é o caso do Ronaldo Coutinho, o professor Molion, que justifica a nossa presença aqui. Por que nós colocamos esse título para o nosso programa Tempo e Dinheiro? Porque é disso que se trata, isso que é importante para os produtores rurais. Olha o que o Coutinho disse agora, quer dizer, nós vamos ficar sem chuvas, essas que vão se espalhar na semana que vem, nós não seremos atingidos. Porém, tem duas informações preciosas que nós vamos uma delas nós vamos comentar com o Vlamir Brandalize, que ontem o Ministério da Agricultura divulgou seu novo calendário de plantio, ajustando o zoneamento agrícola. Para o Mato Grosso, presta atenção, hein? Está no ar, está no site, está no nosso YouTube, está no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. O Mato Grosso está autorizado a plantar a partir do dia 7 de setembro. Bem diferente do ano passado, quando a gente dizia assim, pessoal, não siga o calendário porque não vai chover. Deu no que deu, lembra? Muita gente acelerou e perdeu. Desta vez, não, nós temos informações, vamos mostrar já, na sequência, o Molion dizendo que as chuvas vão se espalhar e vão entrar de acordo com o calendário. Portanto, em setembro, já vamos ter umidade para o plantio, preste atenção. Agora, o Molion vai dizer que em dezembro corta. Isso é muito importante. Então, vamos lá, primeiramente, mostrar o primeiro trecho da entrevista que o Sérgio Braga fez com o professor Luiz Carlos Molion, a íntegra, lembro a todos vocês, que está no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, e aqui também no YouTube. Então, veja a íntegra, mas separamos alguns trechos que nós consideramos extremamente importantes para
nortear o seu plantio. Primeiramente, quando é que vai chover aqui no Sudeste, pessoal? Preste atenção. Vai atrasar certamente, principalmente no Centro-Oeste, no sul da Bahia, essa região do Santa Catarina e Paraná, sul do Paraná, eu diria que estaria normal, já a partir agora de agosto, setembro. Mas o restante vai atrasar, isso porque o pessoal está reclamando muito de... Está tudo seco, né? O Pantanal, está faltando água no Pantanal, tem rios no Mato Grosso do Sul que secaram, então colocando a culpa aí na agricultura, no desmatamento, mas não tem nada a ver. É uma situação semelhante ao que ocorreu no final da década de 60, início da década de 70, em que um sistema de alta pressão, é um ar seco que desce em cima da região, tomando grandes extensões. Nós vimos aí nesses últimos dias, praticamente o Brasil todo quase que desprovido de nuvens. Então esse ar seco desce e ele domina o país todo. E naquele período nós notamos que a alta pressão estava um pouco mais alta do que o normal. Quer dizer, o centro da alta pressão normalmente ele se posiciona lá próximo da África, e nesse período, como parece que está acontecendo agora, ele se deslocou para cima, uns 15 graus de latitude e longitude, que dá mais ou menos 1.500, 1.600 metros, aliás, 1.600 quilômetros, em direção ao Brasil, e está dominando o Brasil. Por isso que está muito seco. Os dias de chuva dentro do período seco diminuíram, mas com o retorno do Sol, o Sol já está retornando, ele atingiu sua posição máxima no hemisfério norte, em cima do Trópico do Câncer, no dia 21 de junho, e agora, no dia 20 de setembro, o Sol já deve estar em cima da gente, vai começar um forte aquecimento continental que deve quebrar esse sistema de alta pressão que está produzindo esse período de seca. Mas certamente deve atrapalhar. Acho que, particularmente aí no Sudeste, interior de São Paulo, por exemplo, fica com chuvas abaixo da média em setembro, outubro em torno da média, talvez um pouquinho acima, novembro abaixo da média. Cuidado com dezembro, que dezembro pode ser um mês bastante seco. Chove bem em janeiro, fevereiro e março, mas volta a secar já em abril, semelhante ao que ocorreu no ano passado e semelhante ao que ocorreu esse ano. Quer dizer, são vários anos consecutivos em que as chuvas devem parar quase que instantaneamente no final de abril. Portanto, principalmente no caso do Centro-Oeste, o pessoal preocupado com safrinha aí deve estar tomando cuidado, porque safrinha nesse período agora desse ano, que vem, 2025, abril e maio, abril ainda chovendo, maio e junho pode dar problema, certo? Importantes informações, preciosas informações do professor Luiz Carlos Molhon, que realizam um excelente trabalho para a agricultura. Eu vou pedir a gentileza dos senhores para também colocar um outro trecho, porque normalmente um jornal como o nosso, a gente tem que colocar muitas informações, tudo curtinho, mas dessa vez a gente resolveu dar um pouco mais de espaço para o professor Molhon, por causa seu alerta de cortes em dezembro. Então, assim, a gente deduz que o início da safra vai estar com uma umidade suficiente, mas preste atenção em dezembro. Então, veja esse segundo trecho. Para mim, no caso aí do Sudeste, o problema é o mês de dezembro, né? Dezembro. Mês de dezembro, estou prevendo que vai ser um mês abaixo da média, e é um mês crítico, né? Quando baixa a chuva, a estação chuvosa atrasa, começa a chover pouco em outubro, novembro, o pessoal pode esperar. Mas se dá uma chuva boa em outubro, por exemplo, na média, um pouquinho acima da média, o pessoal se entusiasma, aí pega novembro um pouco abaixo da média e depois dezembro seco,
é um problema sério. As técnicas agronômicas de conservação de água no solo têm que ser utilizadas para poder fazer com que a planta consiga passar por esse período. Mas a previsão, em princípio, é que dezembro possa, em algumas regiões aí, reduzir até 50% da chuva do total pluviométrico médio mensal desse mês, Sérgio. Bom, ou seja, as temperaturas, por sua vez, devem ficar também muito elevadas para essa condição, professor? Exatamente, é um problema sério, porque nós temos, então, o sol bem em cima da nossa cabeça, né? Quer dizer, no dia 21, 22 de dezembro, o sol vai estar a pino em cima do trópico do Capricórnio. E quando se diz a pino, quer dizer um poste que não faz sombra, né? Sim. E claramente, se a atmosfera mais para cima, as camadas mais altas estiverem um pouco mais secas, a transmissividade da radiação é maior, chega mais radiação e, certamente, tendo pouca água para evaporar, o que vai acontecer é que boa parte desse calor vai ser transformado para aquecer o ar e, portanto, vamos ter temperaturas um pouco mais elevadas do que o normal. Bom, atenção, olha, está dentro do calendário, né, a umidade vai subir. Agora, o Molhão está dizendo, dezembro e abril de 25 são meses onde as chuvas serão cortadas, né? Pouca chuva. Então, planejem, preste atenção. Querem tirar dúvidas, a íntegra está no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, e no nosso Tempo e Dinheiro aqui do YouTube. Daqui a pouco tem uma informação mais preciosa ainda, que é o corte de chuva para os americanos. Isso nós vamos refletir junto com o Flamir Brandalize já, até porque a soja está subindo 15 pontos, 15 centes no setembro, novembro e janeiro. Já vamos mostrar os preços e vamos refletir isso. Será que é um voo de galinha mais longo? Preste atenção. Então vamos em frente, Karina. Edição preciosa. Preciosíssima, João Batista. A gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta tem Flamir Brandalize falando de soja, milho, safra americana e muito mais. Não sai daí que a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Grande abraço! De volta com Tempo e Dinheiro, vou direto com o João Batista para a gente atualizar as cotações da soja. A soja, essas informações também do Luiz Carlos Molhon, que ele está falando que os preços devem melhorar porque os Estados Unidos vão enfrentar problemas nessa safra. Daqui a pouco, com o Flamir Brandalize, que hoje está lá em Jataí, sudoeste goiano. Antes, os preços subindo, vamos lá. Então, olha, bom, o primeiro vencimento está subindo menos,
6,38. 11,23 é o agosto, ok? Agora veja os vencimentos mais à frente, que são os mais importantes, ó. Então, agosto 11,24, ok? Agora o setembro sobe 13,50 a 10,78. Na verdade, 10,79 já, está subindo 15 o setembro. O novembro, 10,83, foi para 10,84, subindo 16. Esse daí está com delay, mas nós estamos vendo aqui no Notícias Agrícolas que os preços estão melhores. Lá em Chicago, em janeiro, 10,97, boas altas, depois das excelentes altas de ontem. Nós atribuímos ontem a indefinição política, que com a Kamala Harris entrando na jogada e tal. Não é nada disso. Vamos saber do Vlamir. Tudo isso está mais preponderado, mais baseado nas informações do professor Molion, que a safra americana poderá sofrer problemas. Vamos, antes de entregar para o Vlamir, os preços aqui no Brasil, na B3, base Porto de Paranaguá, também em alta, claro, é um contrato espelho, como sempre eu digo. A saca em dólares para agosto, 24,86, alta de 0,81. Setembro, 23,85, alta de 1,66. Novembro, 23,90, alta de 1,44%. Evidente que tem esses aumentos, além de clima, tem também a questão política, tem a questão da China, está fazendo um bolo de alta. Me parece que isso é muito importante para os produtores do meu Brasil. Então vamos saber o que o Vlamir Brandalize acha de tudo isso. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Professor Vlamir Brandalize, muito boa tarde, direto de Jataí, sudoeste goiano. Seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Muito bem. Vamos mostrar já o clima, como é que está aí no sudoeste goiano. O milho já foi para frente, mas o nosso foco agora é o mercado que está subindo. Eu fiz uma contextualização dando 3 motivos básicos, né? A questão política da saída do Biden, a questão da China e também a nossa questão interna aqui no Brasil. Mas o que está preponderando é essa informação do Molion aí de tempo seco nos Estados Unidos, Brandalize. Olha, João, hoje, realmente pela manhã, muito comentário lá que o oeste do cinturão, ele não vai ter chuvas nas próximas 2 semanas a 3 semanas. E essas próximas 2 a 3 semanas é um período muito importante para essa fase agora de finalizar o florescimento e início de formação de vagem. Então, cortando a chuva agora, ele tem potencial de derrubar a produtividade. E como o mercado, João, ele olha mais para o umbigo americano, então isso também está pesando. Mas continua pesando, porque tanto farelo como óleo também estão em alta hoje. E o mercado, aparentemente, ele começou uma fase um pouco positiva. A semana passada foi uma semana que começou negativa, essa semana ele está com fôlego positivo. Ainda estão pressionando. A boa notícia é que os extremos, que é o spot e os meses do ano que vem, todos eles já estão novamente acima de $11 em Chicago. O mercado continua ainda com fôlego positivo. Ontem teve um fechamento tecnicamente positivo. A posição da safra americana, o setembro e o novembro, se a gente olhar aí também, já melhorou bastante, né? 10,70, 10,80. Já de olho aí, tentando olhar, que nem o janeiro já está beliscando 11 praticamente. Então, o mercado no ambiente é um pouco melhor, né? Isso é um sinal que, aparentemente, a exemplo do milho, a soja possa ter batido o fundo do poço, porque ela ainda continua abaixo do custo de produção do produtor americano, que ele não está abaixo de 11,20, ele está de 11,20 a 11,40 o bushel, e a soja abaixo de $11, ela está dando prejuízo para o produtor americano. Então, isso que está acontecendo por lá. Tá, vamos ilustrar, Gleidson, me ajude aí. Coloque, por favor, o radar de chuva dos Estados Unidos hoje, enviado pelo Dr. Valdir Cunha. Por enquanto está bem, né, Vlamir? Olha aí as condições. Tem chovido lá em Michigan, lá perto de Chicago. Quer dizer, o pessoal reflete as chuvas que chegaram lá, né? Que você tem dito. Na realidade, se a gente olhar, João, ele está chovendo um pouco mais aí na parte mais a leste, né? Então,
Se você pegar o oeste do cinturão ali, que vai desde as Dakotas, no norte, Dakota do Sul, Minnesota, a parte de Iowa, ela está com um pouquinho de chuva ali mostrado em Minnesota, mas muito seco ali em Nebraska, em Iowa, em Illinois, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota, estados importantes, com pouca ou nenhuma chuva, né? Isso é a previsão que ainda vai continuar com poucas chuvas aí nos próximos dias, porque amanhã tem previsão de chuva lá em Chicago, mas é uma previsão localizada. Então isso às vezes nem é bom, né? Porque dá uma chuva em Chicago, o pessoal está nas corretoras, olha pela janela e está chovendo. Daí ele acaba tirando esse fôlego altista do mercado, mas é uma chuva pequena que vai... Não é uma chuva de lavoura, né? É uma chuva de volume pequeno, mas o sul... Na parte mais ao sul dos Estados Unidos, do cinturão, está chovendo bem. A questão é que o oeste, que é a parte mais importante, dá pouca chuva e previsão de poucas chuvas nesse período importante, que é as próximas 3 semanas, aí, que é a definição da safra americana, fase final de florescimento, fase de formação de vagem e daí o começo de enchimento de grão. Tá, eu vou chamar já o Molion, para ele, quando ele fala exatamente nesse ponto, mas antes, só para ilustrar aquilo que você costuma dizer, né? Olha, não basta olhar a árvore, tem que olhar a floresta. Nós temos umas imagens de árvore, né? Quer dizer, de uma posição muito fechadinha, lá dos Estados Unidos, que o nosso amigo André Luiz de Freitas, que é de Goiás, Goiânia, ele está lá a caminho de New Jersey, lá em Atlantic City. Ele saiu de Washington, foi para Atlantic City, New Jersey. Então, portanto, no leste. Ali, a soja está muito bem e o milho também. Veja esse vídeo. Dia 21/7/2024. Caminho aqui de Washington para Filadélfia. E a soja em crescimento. Estado Delari. O tempo aqui está nublado. Ontem choveu quase o dia todo. Mas está bem desenvolvida ela. Enchimento de grão. Lá atrás é o milho. Tá, vamos aproveitar e mostrar o milho e depois a gente faz o contexto só. Veja o milho americano lá nessa região da Filadélfia. Hoje é 21/7/2024. Estamos indo aqui de Boston para Filadélfia. Plantação de milho aí em crescimento. Estado Delari. Essa fazenda a gente comprou faz um ano. Já está dando resultado. Crescimento. Muito obrigado, então, André Luiz de Freitas, de Goiás, passando essas imagens, mas sempre olhando. É o cantinho do leste. O que o Vlamir falou que o problema mesmo é o oeste, né, Vlamir? Exatamente. Onde que tem risco maior é na parte oeste. Vamos dizer assim, o que é o oeste? Os Estados Unidos é dividido ao meio pelo rio Mississippi, que desce lá de Chicago até aqui no Golfo do México. Na parte esquerda do rio Mississippi, na parte do cinturão, quanto mais para o oeste está indo e para o norte do cinturão, ele está mais seco e com pouca previsão de chuva. E é uma região que vai precisando água nessas próximas 3 semanas, eles precisam de umidade boa. Essa região está dando um sinal aí que pode ter problema, sim. Então, agora, mais do que nunca, a gente vai prestar atenção nas informações do climatologista Luiz Carlos Molion, na entrevista que ele fez ao Clube do Tempo e Dinheiro para o Sérgio. A íntegra está aberta no nosso site e ele fala que os Estados Unidos devem enfrentar problemas na safra deste ano. Veja o Molion. Eu quero chamar a atenção para o fato que o relatório do Departamento de Agricultura, do USDA, no dia 2 de junho, ele alertava para o fato de que ainda faltavam a ser plantados 9% da área de milho e 22% da área de soja. Veja, a janela deles termina no dia 31 de maio. O relatório do dia 2 de junho falava, então, da falta ainda 9%. Então, vamos fazer umas contas, porque isso aí ajuda a entender também o mercado, o dinheiro, né?
Eles colheram agora nessa safra de 2024, colheram 366 milhões de toneladas de milho. Vamos dizer que esses 10%, os 9% que foram plantados fora da janela, como as temperaturas lá também estão baixas, dependendo do local, 1 a 3 graus abaixo do normal, essas plantas, elas, como eu disse antes, elas vão esticar o seu ciclo. E a soja vai esticar seu ciclo, o milho vai esticar seu ciclo e já vão estar sujeitos a geadas e nevascas precoces que vêm a ocorrer no final de setembro e início de outubro. Portanto, a estação de crescimento propícia para a planta pode decrescer em termos de tempo. Colheram 366 milhões de toneladas. Se esses 9% tiver problema, são quase 36 milhões, 35 milhões de toneladas de milho fora. E os 22% da safra de soja que foram semeados fora da janela também tiverem problema, dessa safra agora de 24, eles colheram 113 milhões, nós estamos falando de mais 25 milhões de toneladas de soja. Eu não estou dizendo que vai quebrar 60 milhões de toneladas entre milho e soja, mas existe um grande risco pelo fato de que houve um atraso no plantio, as temperaturas estão baixas, muitos dos estados dos Corn Belt, principalmente no oeste, Iowa, por exemplo, que é o maior produtor de milho, Illinois, que é o maior produtor de soja, tem tido chuvas abaixo da média. E pelo fato do Pacífico Norte ter estado muito mais aquecido do que o normal, 3, 4 graus, então as frentes frias que entram lá, elas estão entrando com muita umidade e estão produzindo tempestades severas, tornados. E excesso de chuva não é bom para a planta. A planta não gosta de 150 milímetros de chuva em 1 hora. A planta gosta de 150 milímetros de chuva distribuído em 30 dias. Bom, de novo, a íntegra está lá no nosso clube, no nosso site, Tempo Dinheiro Oficial, está também aqui no Facebook. E a Carla Mendes acaba de mandar, Molhão, 2 imagens do Outlook, mostrando que as temperaturas vão ficar realmente acima da média nos próximos 14 dias e chuvas abaixo. Agora é com você, meu amigo. É verdade, João. O filósofo e meu amigo pessoal aí, o meu Molhão, falou certo, João. Vamos pegar e vamos clarear aqui que eu tenho os dados do USDA aí, de ontem à noite, com relação a como é que está as lavouras lá. A soja, essa semana está com 65% de lavoura em florescimento. O ano passado era 66%, então ela está um pouco atrasada em relação ao ano passado. Mas ela está acima da média, que é 60%. Vagem, está começando a formar vagem em 29% das lavouras. O ano passado era 31% e a média é 24%. Então tem uma parte das lavouras que foi plantado fora depois do dia 29, 30 de maio, aí, começo de junho, e vai ter risco sim, porque se entrar, que nem o Molhão está dando a chance e possibilidade de geadas, aí no final de setembro vai pegar uma parte das lavouras, então o mercado também ele se protege, isso é verdade. Mas as lavouras em si estão bem, né? Porque o relatório de hoje, dessa semana, ele manteve aí 68% da lavoura boa excelente. A semana passada era 68% também. E o ano passado era 54%, ou seja, a safra está muito bem até aqui. A grande questão é que agora ela precisa de mais umidade e tem indicativo que pode ficar 3 semanas quase sem chuvas. Então isso pode pesar aí nos próximos dias, sim. Tá, deixa eu pedir pro Gleidson colocar em tempo real os preços nas bolsas, depois eu quero abrir o preço do milho. Ó, em tempo real, o contrato agosto está subindo, está indo para 11,22, alta de 0,50, e o milho subindo bem, 1,35, 4,19. Agora você pode abrir o milho lá em Chicago, Gleidson, tem delay, mas a gente tem uma percepção dessa alta. Setembro 4,04, dezembro 4,19, março 4,33,5, maio 4,43. Vlamir, o Molhão disse que pode pegar um pouco do milho, hein?
E o milho sente mais o baque, né? Porque o milho ele acaba alongando o ciclo, né? Nesse clima que veio até agora. Porque o clima americano nas últimas semanas ele estava bom para a lavoura se desenvolver de maneira vegetativa, né? Só que ela desenvolve mais lenta, né? Porque está com temperatura de 16 a 20 e poucos graus. Então ela cresce, ela evolui, ela precisa de mais calor, né? Ela está evoluindo de maneira mais lenta. Então a gente olhar, mesmo que quem foi plantado mais cedo, ela não evoluiu bem, né? Ela está dentro do que praticamente o ano passado, na condição. Porque no caso do milho tem 61% de lavoura em florescimento, o ano passado era 62%. A formação de espiga no milho está com 17%, o ano passado era 19%. Então, o quadro das lavouras ele está mais lento que o ano passado. E nesse ano, agora, nessa semana, caiu um pouquinho a qualidade do milho. Está com 67% de boa excelente, a semana passada era 68%, o ano passado era 57%, porque quebrou bastante a safra. Então, a safra do milho piorou um pouco, e ela vai depender que o clima tenha temperaturas médias um pouco maiores e tenha chuvas nesses próximos dias aí, porque em 3 semanas a safra se define. Aí se tiver problema com falta de umidade, vai evoluir com espiga menor, grão menor, enche menos o grão, e tem todo o risco lá do final de setembro em diante de ter as primeiras massas de ar polar trazendo geada. Se confirmado isso aí, tem mais perdas. Dá para ver que o milho agora se consolidou bem acima dos $4. Eu acho que o milho bateu no fundo do poço e está reagindo e evoluindo já. Ele vai subir pela escada, que é o normal, mas ele já está numa fase de crescimento. Muito mais sólido o crescimento do milho que eu vejo do que propriamente da soja, que também está em alta aí nessa semana. Bom, você não tem bola de cristal, mas a pergunta é importante. Você acredita numa tendência de alta ou isso é voo de galinha? Como é que a gente tem que olhar Chicago? No milho, eu acredito que já é uma tendência de voo de águia, é um voo de crescimento. A soja, ainda nós estamos num voo de galinha, porque o impacto maior dela nessa semana, que trouxe mais força, não foi efetivamente nem o clima, mas foi essa desistência do Biden aí à candidatura, foi a questão do risco de greve do pessoal da Argentina, de atrasar embarque de farelo por lá. Então, e esses fatores, eles passam. O clima, se ele vier trazer estrago, não. Então, o clima é um fundamento forte. Então, ele pode afetar a soja e dar uma consolidada nesses fatores que nessa semana estão sendo os fatores da alta da soja, efetivamente, que ainda não vejo eles como um fator sólido. Por isso que ainda pode ter liquidação de soja aí na sequência. Tá, mas vamos olhar agora para o Brasil, para a próxima safra, porque hoje tem notícias muito importantes. Hoje de manhã, o Ministério da Agricultura publicou, depois de um ajuste, o zoneamento agrícola de risco climático para o Brasil. A safra de soja em 16 estados e no Distrito Federal. Eles estão mudando a data, eles estão ajustando. Destaques para o Mato Grosso, eles estão permitindo o plantio a partir de 7 de setembro até 7 de janeiro. No Paraná, foi regionalizado, em média, indo de 2 de junho a 19 de janeiro de 2025. Rio Grande do Sul, semeadura autorizada de 1º de outubro a 28 de janeiro. Maranhão, Pará, Piauí, Santa Catarina e São Paulo terão cronograma de plantio diferenciado por região. Mas o interessante, olha a diferença que nós estamos nessa safra para da safra passada. Lembra que nesse período a gente gritava, pessoal, não plante que não vai ter água. Agora parece que vamos ter água. E o Ministério da Agricultura vem com esse zoneamento permitindo o plantio dia 7. O que você acha, Vlamir? Olha, João, eu achei impressionante você ter falado aí a questão do Paraná. É junho? É final de junho? Está escrito junho aqui. É regionalizado, mas tem para regiões a partir de 2 de junho a 19 de janeiro. É o que está escrito aqui. Eu acho que o Paraná, então, já vai começar a plantar, né? Ali no oeste do Paraná dá para plantar, né? Porque se essa região é junho... precisamos saber exatamente qual é a região, né? Essa mudança, provavelmente, ela vai provocar o aumento dos problemas sanitários, né? A ferrugem aí, que vai chegar mais cedo. Esse zoneamento, eu vejo dúvidas nele, João. Tem que ver como é que vai acontecer, porque muito bom. Tá com dúvida. Eu acho que
Junho? Tá. Junho é período de geada no Paraná, né? Mas assim, só para fechar a conversa, como nós estamos vendo muitos indícios da frente de chuvas romper o bloqueio, né? Temos essa frente de frio aí para o dia 12 de agosto, depois ela vai avançar, a gente está estimando que realmente o plantio pode ser feito, principalmente aqui no Mato Grosso, dia 7, porque teremos umidade ou não, Vlamir? É muito arriscado. Olha, se tiver umidade, eu acho que o pessoal vai plantar, né? O produtor já está preparado. Agora de manhã nós estávamos reunidos aqui com 2 grupos de produtores aqui de Jataí. Eles já estão preparados para a safra. Agora a questão é que eles têm que esperar o clima, né? Sem a chuva, sem a garantia das chuvas, o pessoal não vai arriscar mais, né, João? Ano passado lembra como é que foi, né? Deu aquela chuvisqueirinho inicial, o molhão, você gritava aí que ia ter corte de chuva, mas o pessoal entrou pesado plantando e depois deu bote, né? Então, esse ano o pessoal tá que nem cachorro mordido de cobra, né, João? Ele tá com medo de linguiça, enquanto não ter a certeza que o clima vai trazer chuva, eu acho que o pessoal não vai correr para plantar assim, sem a garantia que a umidade vai continuar. Não, importante isso, porque vamos, né, trabalhar sem perder a semente, como diz o Dr. Gazola. Bom, vamos fechar a soja, lembrando, que fica essa pergunta, lembrando que as cotações de hoje, os prêmios nos portos, tudo isso com exclusividade da Brandalize Consulting para nós aqui no Tempo e Dinheiro, lá no nosso clube. Entre no clube do Tempo e Dinheiro, o Giovanni Lorenzon, um dos jornalistas mais experientes do agro brasileiro, está lá à sua disposição. Olha o telefone aí, 199-9813-2915. A Brandalize está passando para o Fernando Sofiati, que também edita lá o clube, os preços de hoje. Tem algum destaque, Vlamir? Olha, João, com relação a prêmios, ele está estável na alta, né? O prêmio está dentro do melhor momento do ano, né? Só para dar um resumo. Prêmios futuros, hoje todos positivos, não temos prêmios negativos para 2025, né? Mercado segue firme, né? Com prêmios. E os mercados internos aí, para fechar as cotações, todas em alta. Tanto balcão como produtor, lotes, na média, R$2 melhor que ontem, João. O mercado todo ele mais positivo. Parece que o cavalinho encilhado está saindo da cocheira e eu acho que ele vai dar uma passadinha essa semana aí, João. E safra nova também. Safra nova aí, muito perto do melhor momento do ano para 2025 também, já aparecendo os números. Que maravilha, que informação preciosa. Confirme isso lá no nosso clube, no telefone, participe, faça com que as nossas informações tenham mais força, que a gente possa falar cada vez mais alto e mais longe. Vamos ajudar a produção de alimentos do nosso país. Vlamir, vamos falar, ok, passamos a régua, o cavalinho está aí, estamos acompanhando, o Giovanni Lorenzon está ajustando as informações. Vamos falar do milho Brasil, então, agora, Gleidson, como é que estão os preços? Na B3 Base Campinas, o milho em alta, setembro 60,95, novembro 64,88, janeiro 68,37, março com 71. Em alta, mas ainda na alta, não é a alta que você previu, né, Vlamir? Já bateu os 71 ali no março, né? No março. Agora falta o janeiro, bateu os 70. Tem fôlego para isso, vai continuar. Tá bom. Quer completar? Eu quero te dar notícia boa. Da soja, para fechar a soja ali, o dado da CSEX aí de ontem, o acumulado da exportação em 3 semanas de julho, soja, farelo e óleo faturou 4,2 bilhões de dólares, 23,1 bilhões de reais em divisas, segue como o maior produto da pauta brasileira, João, essa é a notícia boa. E o setor da carne também ainda não está sentindo a exportação, com relação à suspensão da exportação do frango, porque o setor também está com recorde aí de exportação nessas primeiras 3 semanas do mês, praticamente 1,5 bilhão de dólares, 8,3 bilhões de reais aí o setor do frango, suíno e boi. Os dados de ontem à tarde da CSEX aí das primeiras 3 semanas de julho, João. Só que eu vou fazer o contraponto, então. A má notícia é que o impostômetro que nós mostramos agora há pouco, se você puder recuperar aí, Gleidson, já comeu do nosso bolso, olha lá, 2 trilhões, Blana. 2 trilhões. Temos que trabalhar para sustentar aí essa máquina aí, cara. Ô, Branda, você como produtor, você que está ouvindo os agricultores aí do Sudoeste Goiano, vamos em frente ou com o pé atrás?
Não, aqui todo mundo vai em frente, mas com o pé na cautela, João. É um ano que o pessoal não vai arriscar plantar muito sem ter a garantia do clima. O pessoal já sabe, que nem eu estava explicando hoje pela manhã, nós vamos ter no mercado da soja um ano que vai ser um ano de eletrocardiograma. Sabe o que é o eletrocardiograma, João? Aquele que fica ali. Sobe e desce. A soja vai ser nisso. No mercado do milho vai ser um ano de subida de escada. Então, o pessoal aqui já está mais cauteloso. Muita gente querendo aprender como fazer hedge, saber se proteger com o mercado futuro, usar essa ferramenta. O mercado está evoluindo rapidamente, João. Deixa eu acrescentar uma informação aí que hoje o Belinello está de volta conosco, daqui a pouco ele fala. Nós vamos fazer uma reunião particular, eu, o Belinello e o Brandalize, para armarmos, né, colocarmos à disposição de vocês uma live para vocês poderem conversar com esses dois nossos especialistas. Uma live fechada, com essa oportunidade de trocar ideias, ouvir e fazer perguntas para os nossos principais analistas aqui, ok, Vladimir Brandalize? É isso aí, João. Estamos aí. É isso aí. Guerreiro, muito bom. Bom trabalho para você no Sudoeste Goiano e vamos em frente. Até amanhã. É isso aí, João Batista. Vamos em frente aqui. Amanheceu fresquinho, temperatura aí para eles um frio de lascar. Estava uns 12, 14 graus e agora está quase 30. Aqui também, pelo amor de Deus. Gelado aqui. Falou, Vladimir, você gosta disso. Vamos em frente. É isso aí, João. Um abraço, até amanhã. Deixa eu lembrar, até amanhã. Deixa eu puxar aqui os preços do trigo e depois eu entrego para a Karina e depois vou falar com o Belinello. Então o trigo está no vermelho hoje, ó, na contramão de soja e trigo, hein? O setembro 5,46, dezembro 5,71, março 5,92,5, maio $6,04. Karina Botião, quero lembrar aos amigos, Karina, que para entrar no clube, né, para você saber dos preços dos prêmios hoje e também das projeções que nós estamos fazendo. Então, entre lá no clube, o telefone está aí na tela, né, Karina? 199-9813-2915, enquanto que a íntegra das previsões do climatologista Luiz Carlos Molhão está no nosso site e no nosso YouTube à sua disposição. Serviço completo, Karina Botião. Isso mesmo, João Batista, serviço mais que completo. Eu sigo aqui agora com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Todos os dias você acompanha o levantamento dos preços aqui, sempre com base no CPEA Exalc USP. A gente começa com o preço do leite. Em Santa Catarina, o litro, R$ 2,73 com 0,2. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, R$ 123,75. A cenoura inverno 3A lavada no atacado, caixa com 20 quilos em São Paulo, R$ 45,00. O tomate italiano 3A no atacado, caixa com 20 quilos no Rio de Janeiro, R$ 67,50. E a manga Palmer ao produtor, o quilo no Vale do São Francisco, R$ 3,34. Hoje é dia de destaque e a LS vai mostrar o LS U60 com sistema de limpeza de placas da Solaris, que mantém a eficiência na produção de energia. É a dupla perfeita em ação e a gente mostra agora por quê. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, mas o coração é brasileiro. Eu vou agora mais uma vez a São Paulo com o Sérgio para a gente atualizar as informações e os preços do café. Sérgio. É um dia de ajustes, o mercado tem acompanhado uma oferta, sem dúvida nenhuma, mais apertada.
problemas com o Vietnã, o avanço da colheita aqui no Brasil quase finalizando uma safra, mas a oferta global aí apertada. Mesmo assim, hoje houve um ajuste no mercado futuro, lá tanto na Bolsa de Londres quanto na Bolsa de Nova York, e ainda negociações em andamento. Na Bolsa de Londres, café robusto Conilon já encerrou negociações a $4.476 por tonelada, recuou 2%, uma queda de $94 por tonelada. Mesmo assim, os preços, os fundamentos prevalecem firmes no mercado do café, mercado internacional. Lá na Bolsa de Nova York, o que a gente observa nesse momento é o vencimento mais curto, com uma queda de 1,5%, 239,38, $2,39,35 agora. Recua o café em Nova York. Vamos a todas as posições. Essas tem um delayzinho aí, um atraso. Setembro, 238,95, recua 1,69. Dezembro, 237,20, queda de 1,70. Março, a 235,50, queda de 1,65. E o maio a 232,90, queda de 1,44%, prevalecendo aí, portanto, negociações hoje com ajuste para baixo. O mercado lá da B3, também seguindo Nova York, tem o café saca cotadas em dólares. O setembro a $295,85, queda de 1,38%. Dezembro, $290,35 por saca, recua nesse momento 1,38%. Só para lembrar que o café recua, mas o dólar sobe nas negociações. O mercado cambial apresenta um dólar em alta nesse momento. Inclusive, Gleidson, se puder colocar o dólar para a gente acompanhar as cotações, apresentando variação positiva de 0,17% aos R$ 5,58. Portanto, o mercado está aí hoje com negociações em queda, mas com os fundamentos prevalecendo e firmes diante de uma oferta global menor. Karina Butião. Certo, Sérgio Braga, daqui a pouquinho eu te chamo para a gente falar das notícias da pecuária também, mas agora eu vou seguir porque João Batista vai falar com Maurício Bellinello sobre o mercado de commodities. Muito bem, estamos tentando fazer conexão com o professor Maurício Bellinello. Bellinello. Está ouvindo, Maurício? Retorno, eu não ouço. Então vamos voltar para a técnica. Agora foi. Agora foi? Opa! É importante ter você conosco, Maurício, hoje, porque está sendo um dia de informações muito importantes, tanto na área de economia quanto na área de soja e de milho. Só para dar uma recuperada para você, o professor Molhon disse que nós vamos ter... vamos começar pela soja americana e para o milho americano. Ele está dizendo que o milho americano vai sofrer problemas, a soja também, lá nos Estados Unidos com corte de chuvas, o Bellinello. E aqui para o Brasil nós teremos também cortes de um veranico em dezembro e outro em abril. O fato é que os preços estão subindo. O Blandaliz acabou de dizer que talvez da soja seja um voo curto, mas tem um cavalinho passando. Mas para o milho americano ele vê como uma subida substancial. E nós temos aqui também no Brasil o dólar subindo por causa da situação da economia brasileira. Como é que você está vendo esse momento ou você não se surpreende com nada, por enquanto? Então, João, primeiro, boa tarde. Eu estou aqui direto do litoral de Pernambuco. Parei só para atender o João aqui. Tem que trabalhar, cara. Eu não posso baixar muito, porque eu estou sem camiseta, João. Eu estou assim porque eu estava na praia. Então você não viu? Mas vamos lá, João. Eu não estou fora do mercado. Na verdade, fiz uma série de recomendações hoje aos clientes. Do meu ponto de vista, João, a situação da soja, as pessoas não entenderam ainda que quando estava todo mundo corajoso nos 14, 15, 13, ninguém pensava nisso. A soja bateu 10,40, que é um preço que não ajustado não se via desde 2020, né? Ou seja, faz 4 anos. E tem um detalhe, quando você ajusta pela inflação, porque lembrando, o que o dólar, se você tivesse 10 dólares em 2019, ele comprava um certo volume de produtos. Como o dólar perdeu o valor por causa da inflação, hoje os mesmos 10 dólares pagam menos do que pagavam em 2019. O preço da soja ajustado perto dos 10,40 equivale a 8 dólares e 40 de 2019. Lembrando que o custo médio de produção do agricultor americano está na casa dos 11, 10,50 se for muito bom. Ou seja, nesse momento,
abaixo de 11 dólares, 80% dos agricultores americanos estão abaixo d'água. Não ganham R$1, $1 no caso, né? Não ganham nada. Então, do meu ponto de vista, é muito curioso ver que nos 14 dólares estava todo mundo corajoso. E nos 10,40 está todo mundo com medo. Eu não estou com medo. Eu comprei soja, dinheiro meu, contrato futuro, perto dos 10,40 e 10,50. Estou carregando, estou fazendo essa operação de forma muito cuidadosa. Ou seja, estou monitorando bem de perto, desmonto um pedaço, monto um pedaço, né? E o dólar, por mais que o Brasil esteja numa situação dita muito difícil, psicologicamente, eu gosto de lembrar que quem manda em dólar é juros. Política não manda em dólar. No Brasil, a última vez que a gente teve um movimento em dólar provocado por política foi em 2001, chamado episódio das LFTs. Gustavo Franco, Pedro Malan fizeram uma cagada monstruosa e a gente teve o dólar batendo quase R$5 na época lá. Então, o que eu quero dizer, João? Do meu ponto de vista, o agricultor não tem que ser volátil, não tem que se preocupar com o noticiário. Ele tem que conseguir travar os seus melhores preços. Veja que interessante, João. A gente está recheado de boas notícias, no sentido de safra, a brasileira vem grande aí, deve ter aumento de área provavelmente no Brasil, os americanos não têm um problema evidente ainda de clima, e ainda assim a soja não consegue perder os 10,50. Eu, Maurício, disse antes, estou dizendo há mais de um mês, que os agricultores que estiverem muito medrosos agora, mais ou menos como funcionou em 2021, quando a soja estava 17 dólares, e o dólar 5,90 estava todo mundo corajoso. A minha dica é, não cometa o mesmo erro de 2021 em 2024, mas agora às avessas. Quando estava 17, super corajoso, pensando nos R$300, perdeu a queda. E agora, com o dólar a 5,80, é brincadeira. Hoje eu fiz travamento para cliente, João, para 2025, 5,76 para 2025. Você que está olhando agora a soja a 10 dólares e 50 e agora está o mais medroso do mundo. Quero lembrar que é algo que eu já tinha falado há pelo menos 3 meses atrás. Hoje os prêmios nos portos 2025 positivaram. A gente tem prêmio nos portos a partir de abril até julho, que já estão na casa dos 10 pontos positivos e eles estavam 150 pontos negativos. Que crise é essa na soja? Que mesmo em face de uma situação tão complexa, os caras estão pagando $1,50 a mais por bushel há um ano da colheita quase. Tomem cuidado, travem seus preços, garantam suas margens, porque, de novo, assim como aconteceu nos R$200, que todo mundo que falava dos 250 sumiu, muito cuidado agora com os caras que estão falando dos 8, 9 dólares, porque eventualmente a soja vai fazer um retorno e esses caras vão sumir de novo. Que legal. Agora vamos pegar o destaque para o dólar. Agora, antes disso, lembrando, o Gleidson, põe de novo aí. Vamos cobrir a falta de camisa do professor Maurício? Põe a tarja. Vamos botar a tarja para o pessoal ver os prêmios que o Maurício está dizendo lá no nosso clube. Põe o telefone aqui, olha aí, veja os prêmios no clube. 19998 1329 15, todos os dados estão ali. É uma exclusividade da Brandalize Consulting. Né? Onde você encontra os prêmios de hoje? Ali no clube, com o fornecimento da Brandalize. Agora, professor, dólar 5,58 agora, leves altas, etc. O governo tem que fazer novos ajustes, gastou demais e juros altos para conter, dólar em alta específica. Vamos falar especificamente sobre câmbio, professor. Então, João, eu estou menos pessimista do que a média, tá? De forma geral, assim. Porque o dólar, de novo, para quem não lembra, o fundo dele foi em 4,70 no ano passado, no terceiro trimestre de 2023. Então, nesse momento, ele é perto de 5,60, mas ele esteve em 5,70, né? Ele já subiu R$1. Em alguns contratos, ele subiu mais de 20%. E 20% no dólar, João, é muita coisa. Eu, pessoalmente, acredito que ainda temos algumas instabilidades políticas que não são brasileiras. Elas são nos Estados Unidos. É importante lembrar que o dólar é uma moeda dos Estados Unidos. E agora aquela questão de cair o Biden, agora entra a Kamala. Daqui até as eleições, o mercado deve permanecer caro no dólar. E não é só no Brasil, ele está caro contra todas as moedas. Eu acho, minha opinião, que essa faixa de preços é uma faixa a ser monitorada. Como eu comentei para vocês, há travamentos agora para 2025, perto de 5,75, 5,80 depender do prazo. Então, eu mantenho. Não é hora de você ser simplesmente um cara
excessivamente cuidadoso. Sim, faça médias. O dólar é bom, abre uma janela, faz um pedacinho, não tenha pressa. Agora, tome muito cuidado. Eu pessoalmente acredito que mesmo, especialmente em face da mudança agora política nos Estados Unidos por causa da Kamala, o dólar não se mexeu. Ou seja, o mercado não tem, por enquanto, João, uma percepção que seja o Trump, seja a Kamala, teremos algum problema à frente. Se quem manda nesse mercado não tem uma perspectiva de problemas graves à frente, tome cuidado para que não seja você o excessivamente cuidadoso. Comece, do meu ponto de vista, fazer travamentos com média de 5,60, 5,70 para um ativo que custava 4,70 um ano atrás, ruim não é. Por fim, professor, a grande notícia para nós é que o Vladimir trouxe, está trazendo lá do sudoeste goiano, dizendo que ele está falando com os produtores, lá é uma região altamente produtiva, e todos estão interessados em aprender cada vez mais como fazer hedge, como fazer proteção de preços, como travar em opções. Isso para nós é música para os nossos ouvidos, porque é uma luta nossa, minha, sua, do Vladimir, há muito tempo. Deixa eu dizer para você, professor, eu sei que você está na praia tomando água de coco com muita razão, etc. Eu estou tomando caipirinha. Hein? Estou tomando caipirinha. Olha aí, ainda bem, mas não chegou ainda no ápice ali. Reserve um horário para a noite, para nós combinarmos uma live com o Vladimir. Nós precisamos que você e o Vladimir abram um espaço para falar com os produtores. Eles têm muitas perguntas para vocês. E nós aqui do Tempo e Dinheiro estamos já programando uma nova sala para o curso de introdução. Vamos conversar à noite, professor. Combinado, João. João, a gente gosta da briga, você sabe disso, né? Então deixa esse rapaziada que só vai ficar falando a vida inteira mesmo, traz pra gente, você que quer participar. Eu nem sei do que o João tá falando, mas a gente participa. Tá tudo bem, efeito João? Caipirinha. Tá bom, Maurício, vai descansar, parabéns. Vamos em frente. Ótima tarde a todos, pessoal. Muito bem. Ô, Karina, a gente brinca, mas são informações preciosas também do Belinello e nós vamos seguir em frente. Vamos em frente, João Batista. Eu quero falar agora, você falou do clube de assinantes, o Giovanni Lorenzon conversou com o analista Maurício Muruci, da Safras e Mercado, no clube de assinantes, sobre a quebra da safra de cana, que está muito forte e que não vai ter como salvar a maior parte da produção de açúcar e de etanol, como se via no começo da temporada. A gente separou um trecho dessa entrevista e exibe agora para vocês. O mix, se a gente for ver agora, ele está muito equilibrado, né, Giovanni? Ele está 49% para o açúcar e 50% para o etanol. Está bem equilibrado, né? Na balança, sim, está milimetricamente uma diferença, né? O que a gente, há 2 meses atrás, não observava ainda é uma redução na produção de açúcar, né? Porque a seca de 2 meses atrás não era tão intensa que nem a gente tem agora, né? E tinha-se naquela época a perspectiva do retorno das chuvas, o que não aconteceu. E aí o que agravou, e ainda agravou mais as 2 massas de ar polar e mais uma terceira que vai incidir, né? Então o que nós temos vendo agora já é uma queda na produção do açúcar. Queda na produção do etado a gente já sabia que tinha, né? O que não se tinha até então era queda no açúcar e queda no etanol anidro. E o que vai ter, porque invariavelmente a quebra de safra de cana vai ser muito forte no Centro-Sul, né, Giovanni? Então não vai ter como se salvar nenhum dos derivados, nem o açúcar bruto, nem o açúcar cristal, nem o etanol hidratado, nem o etanol anidro, né, Giovanni? Olha, o nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, está em Castanheiras, em Rondônia. E hoje, como sempre, ele traz dicas importantes dentro do manejo da palhada. Lembrando sempre que a palha é o nosso grande aliado para a produtividade. Mas quem vai falar mais sobre isso hoje, direto de Rondônia, é o doutor Alexandre Gazola, no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, estamos aqui em Rondônia, Castanheiras, uma área de cobertura. Vamos mostrar um pouquinho aí o manejo de mix, manejo da palhada aí, o produtor, que é a área do produtor Roberto, um dos campeões do SESB aqui já no estado,
importância dessa palhada no manejo aí de plantio. Lembrando que as boas práticas de plantio passam muito por um bom ambiente, que a temperatura alta do solo limita o desenvolvimento das plantas, né? A gente tem dados aí, a cada 1 grau de aumento na temperatura, nós temos aí 7% a menos de crescimento da planta, né? Então essa palhada acaba protegendo aí e gerando um ambiente mais adequado ao estabelecimento, né? Mas lembra, não adianta eu ter palha e eu envelopar a planta no plantio. Eu preciso manejar ela corretamente, utilizar um bom mecanismo de corte para permitir que a semente vá para o solo, né? Até a temperatura do solo vai ser diferente, como a gente está percebendo aqui. Então é muito importante isso dentro do manejo. A palha é o nosso grande aliado no manejo para altas produtividades, né? Mas lembrem, eu preciso colocar a semente no solo com um bom acumulado hídrico com uma temperatura adequada, não na palha. O envelopamento limita o desenvolvimento das plantas, né? Então são pontos aí bem importantes dentro do manejo. Grande abraço. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito obrigada, doutor Alexandre Gazola, sempre pelas dicas importantes. E agora a gente vai com as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. O mercado tem encontrado maior disponibilidade de fêmeas ainda nesse período do ano, o que alonga um pouquinho mais as escalas de abate em algumas regiões. Os preços divergem em outras praças pecuárias. É lógico que um pecuarista de uma determinada região, às vezes, tem um preço um pouco mais elevado em relação à negociação feita com frigorífico, outros menos. De qualquer forma, os preços seguem em trajetória da estabilidade até mesmo ligeira alta em outras praças pecuárias, ou seja, a expectativa é de preços mais firmes agora daqui para frente e principalmente em meados do mês de outubro. Por enquanto, a oferta de fêmeas ainda limita esta alta um pouco mais consistente. O mercado futuro lá na B3, o que a gente observa é alta nas negociações ontem, portanto, recuaram e na segunda-feira, início da semana, hoje sobem todas as posições, uma alta comedida, julho a R$ 230,80, 0,13 de alta, agosto a R$ 233, 0,11 de alta, setembro R$ 234,55, outubro R$ 238,60. O indicador CPESAL, que ontem recuou 0,34% a R$ 231,50 por arroba, referência aqui para São Paulo. Bom, a Scott Consultoria apurou hoje entre 32 praças, 3 praças em alta, uma em queda, demais estabilidade. São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado, R$ 223,50, oeste da Bahia, 205, norte do MT, 210, região sudoeste do MT, R$ 204 também por arroba a prazo. A próxima praça, Cuiabá, 207 é a média da arroba a prazo negociada por lá. 207 também na região sudeste do MT, noroeste do Paraná, 226,50 por arroba a prazo também já para descontar. 172,50 é a média das negociações, segundo a Scott Consultoria, no estado do Acre. Portanto, o mercado segue alcançando alguns preços um pouco melhores, sobe um pouquinho mais do que recua, isso já é um bom sinal. Estabilidade encontrada em boa parte dos preços nas praças pecuárias também é outro sinal que demonstra que daqui para frente novas quedas serão descartadas, mas sim a expectativa é de alta, principalmente na virada desse ano, e que muitos analistas consideram a virada de ciclo pecuário com preços mais robustos em 2025. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Boa tarde para você. Igualmente para você. João Batista está com a gente, tá? Estou observando as notícias aqui. Saiu uma notícia agora realmente, claro que é importante para o Tempo e Dinheiro, mas da astronomia, dizendo que aquela pesquisa chinesa na Lua, né? E eles voltaram, o satélite voltou, que a China mandou lá para a Lua, trazendo minerais com água, Karina. Então,
há vestígios de água na Lua. Olha que informação importante, publicada agora pela agência France Press, dizendo que cientistas chineses encontraram vestígios de água em amostras do solo lunar trazidos à Terra por uma sonda automática do programa espacial chinês. Amostras de pedras e solos vieram com essa nave e ali tem minerais com água na Lua. Olha lá, olha a humanidade fazendo um estágio na Lua, Karina. Será, João? Muito bom esse será. Obrigada, João Batista, pelas informações. Soja lá, João. Diga, Sérgio. Vamos plantar soja na Lua. Plantar soja na Lua também. Muito bom o programa de hoje, fico muito agradecido pelo esforço de vocês. Ninguém sabe, né, mas atrás das câmeras, que é um negócio complicado, hoje tivemos problemas de internet, mas conseguimos levar a contento num dia de ótimas informações. Muito obrigado a Karina, muito obrigado ao Sérgio, obrigado a todos que colaboraram para essa edição do Tempo e Dinheiro. Como sempre a gente diz, Karina, vamos em frente e viva o Brasil! Obrigada a você, João. Vamos em frente, viva o Brasil. Até amanhã, ótima tarde. Tchau, tchau.